Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Hoje nosso último encontro aí, falei isso ontem, a última avaliação ela já está liberada, né? Ela fecha amanhã, né, por conta de prazos, eu tenho que terminar até amanhã. E aí, caso fecha amanhã às 0 horas, né, no final da noite. E caso haja necessidade de ter uma prova final, ela está agendada para o dia 29, que é o último dia da nossa disciplina. E agora a gente vai fechar, né, nosso conteúdo com recuperação de áreas degradadas, né? Então a gente veio caminhando lá desde, né, entender o que é a silvicultura, passamos por tipos de regenerações ali, artificial, natural, aí vimos um pouco de semente, formação de semente, flor, armazenamento de semente, entramos na parte de viveiros, né, vimos ali a parte de viveiros, produção de mudas, a gente viu ontem a parte de na parte da manhã, né, a gente viu a parte desculpa, tive parte de SAFs, né, à tarde, e na parte de manhã a gente viu implantação de plantios florestais, né, então de plantação de plantios, depois vimos a parte de sistema agroflorestais, não tinha ali dentro do conteúdo espaço para os sistemas ali LPF, né, mas aí eu deixei algum conteúdo sobre LPF também, que são diferentes, mas caminham meio que juntos ali. E agora a gente vai fechar com a parte de recuperação de áreas degradadas, né, que é a parte onde o agrônomo pode atuar com elaboração de PRADs, né, de planos de recuperação de áreas degradadas. E como eu falei ontem, eu deixei um vídeo lá, né, que tem tudo passo a passo como é feito um PRAD, né? Então ali também vai dar uma boa ideia de como elaborar um PRAD ali, né? Mas o que a gente tem que atentar é que quando se trata de leis, de documentos, de órgãos ambientais, as coisas elas mudam muito rápido, né? Acontecem mudanças com muita no tempo, né? Muita temporalidade ali, muito curto espaço de tempo. Então a gente tem que estar sempre atualizando quando a gente vai ter questões ligadas a órgãos ambientais e a leis, né? Então elas passam por mudanças muito constantes. Então, vamos lá. Então, para a gente entender um pouco ali, né, o que a gente considera, né, como uma área degradada, é uma área que sofreu algum distúrbio, né, e teve eliminado seus meios de regeneração natural e apresenta baixa ou nenhuma resiliência, né? Então, uma área degradada é aquela área que perdeu sua vegetação, o solo sofreu dano e ela tem baixa capacidade de voltar ao que era antes, é muito baixa. E ele tem nenhuma resiliência, né? Então, a resiliência, a gente tem nada como capacidade de recuperação após passar por distúrbio. Eu lembro de um professor uma vez me deu um exemplo de resiliência, né? Eu não esqueci mais, ele falou que pega uma bucha ou uma espuma e aperta essa espuma, né? Então, quando você aperta a espuma ali, ela tem a capacidade de voltar, né? Ela tem a resiliência, ela volta à sua formação natural. Então, uma área que passou, está degradada, ela não tem capacidade de voltar sozinho para o que ela era antes. E dentro, né, dessas questões, dentro da... Ufa, fugiu o termo, desculpa. Dentro do conceito, né, de recuperação de área degradada ou de área degradada, a gente tem os três conceitos aqui que levam a coisas diferentes, que é recuperação, reabilitação ou restauração. Então a gente tem ali a recuperação, né? O que seria uma recuperação? É você voltar ao sítio degradado. Quando a gente fala de sítio, né, eu já falei algumas vezes, é a área, é o solo, né? A uma forma de utilização, de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. Então, isso seria uma recuperação. A reabilitação já é uma técnica, né? É uma técnica utilizada para recuperar. Então, a reabilitação é uma técnica que você vai aplicar para recuperar, vai aplicar na recuperação, né? Para pelo menos algumas das funções do ecossistema.
né? Então, você talvez não volte todas as funções daquele ecossistema anterior, mas algumas delas sim. E a restauração, né, você restituir um ecossistema ou uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. Então, isso é restaurar, né? Então, a gente pensa, o termo restauração ele é muito utilizado para móveis, para construções, né, imóveis ali, aquelas construções antigas ainda dos séculos passados, né, que datam lá do início do desenvolvimento do Brasil, eles passam por restaurações, igreja, né, que você vai restituir aquilo, você vai voltar o mais próximo que era da condição original. Né? Então, restabelecer as condições mais próximas daquelas originais do ambiente, né? Então, é a restauração. E aqui um exemplo, né, de uma sequência temporal de restauração, em uma área de pasto, né, não tinha nada de regeneração, se a gente observar aqui nessa área, em 2001. Né, depois, em 2003, ela já começou a apresentar, né, a volta da vegetação aqui, né, para os plantios de muda, lançamento de sementes, né. Em 2004, a gente já vê que, né, diferente de 2003, a gente já vê que começa a aparecer copas aqui, né, e depois aqui, em 2005. Ok? Então, tá bem até diferente aqui, né, já tá bem fechado, ó, a estrada que segue aqui, ó. E a foto também foi tirada de um perfil um pouco diferente, né, mas a diferença das áreas, né. E aí, para a gente falar em recomposição ali de áreas de APP, no Código Florestal 2012, ele passou por algumas mudanças, né, mas segue a mesma indicação ali, né? Então, a gente tem ali para a recomposição de áreas de preservação permanente, né, onde tem imóveis com áreas consolidadas, né? Então, a área rural consolidada é a área de um imóvel, ocupação antrópica, persistente, pré-existente desde 22 de julho de 2008, né? Então, isso aqui já está consolidado, né? Então, a gente tem o que a gente chama de regra da escadinha, a gente pensar aqui no Rio, né, que seria uma APP, né? Então, qual seria a obrigação mínima, né? Até o módulo fiscal, né, o módulo ele muda o tamanho um pouco ali, né, de região para região, mas é em torno de 4 hectares, 10 hectares em região. Então, você tem, ó, módulo fiscal, são 5 metros, de 1 a 2 passa para 8, de 2 a 4 a gente vai para 15, e acima de 4 módulos fiscais você tem de 20 a 100 metros aqui, né? Então, a APP, ela também está ligada ao tamanho da propriedade. E aí, aqui está aqui, né? Tem a questão do rio, né? Então, por isso que é que define, ó. Largura do rio qualquer, é por isso que aqui de 4 a 10 módulos fiscais, ele vai de 20 a 100, porque, ó, de 4 a 10 até 10 metros, 20. Acima de 10, 30 metros a 100 metros, né? Maior que 10 módulos fiscais, qualquer rio, né? Então, de 30 a 100. E aqui também tem questões de lagos e veredas, né? A nascente é sempre 15 metros, e questões de lagos e questões de veredas. Então, a gente tem grandes desafios aí na recuperação, né, de áreas degradadas. Por quê? Porque, de um lado, você tem a produção de bens e serviços que a sociedade está demandando, né? Então, demanda a produção de alimento, né? Tanto a proteína ali, de forma animal, quanto vegetal, né? E, por outro lado, você precisa ter a manutenção do processo ecológico, né? Na questões no contexto ali de manter paisagem, a biodiversidade, a saúde da microbacia, né, que é você fornecer água constantemente, e os recursos hídricos ali. Então, você tem esse desafio grande, né, entre recuperar as áreas degradadas, né? Então, vai ter sempre isso, né? A gente precisa abrir para plantar, e a gente precisa deixar, e vai estar sempre essa discussão. E a zona é legal, você tem que deixar uma reserva legal de 80%, uma área muito grande, então isso vai estar sempre em discussão. E aí aqui um grande exemplo. A área preservada e recuperada ao longo de todos os cursos d'água desempenham também um papel de corredor ecológico, interligando a grande maioria dos fragmentos florestais, né? Então aqui do lado de cima, né, do lado aqui, a gente tem uma área que a gente vê que quase não tem, né?
área protegida, muito perto dos rios, né? Tá bem aberto, ó, aqui quase não tem, você chega já na água, né? E do lado direito a gente vê que é uma área que está bem preservada, né? Os corredores bem formados, ó, né? Largos, né? Mesmo a gente tendo a produção aqui, a gente tem, né, todo o corredor por onde os animais vão transitar, né? Vai acontecer troca gênica, né? Então, isso aqui é muito importante, né? Então, você consegue aliar os dois, né? Como está nesse exemplo aqui. E quais são as principais causas de degradação, né? Então, um ecossistema ele vai se tornar degradado quando ele perdeu a resiliência, igual eu expliquei, quando ele perde a capacidade de retornar ao que ele era antes. E aí ele vai precisar ter uma restauração, né, para você conseguir voltar, porque ele por si só não vai conseguir fazer isso, né? E normalmente, né, quase 100% das vezes, um ambiente ele se torna ali totalmente degradado por forma antrópica, né, pelo homem ter de alguma forma agido ali. Então, uns exemplos é a expansão agrícola, a expansão da pecuária, a expansão urbana, né, que traz esses danos ao meio ambiente. Aqui, exemplo de áreas degradadas, né, de ação imprópria para a agricultura, você não consegue mais utilizar um solo desse pobre, né, tanto que o solo está exposto, você vê que ele está pobre, né, então você já não consegue mais utilizar para agricultura ou mesmo para pecuária, né. Agora tem mudado muito isso, né? Você recupera o solo, tudo, mas antes não, antes era muito mais barato, né? Você abrir uma nova área, como agora a gente não tem áreas para ser aberta, né? Então precisa passar por recuperação de as pastagens serem recuperadas, né? As áreas de plantio serem mantidas sempre produtivas, né? Porque antes era mais fácil você abrir, produz, a hora que ficar improdutivo você abre uma área nova, mas agora a gente já não consegue mais, né? Então, uma área dessa que você vê que passou por queimada, né? Que a árvore toda queimada, né? Não tem nem quem fornecer semente aqui, né? A gente não tem árvore para fornecer semente. Dificilmente aqui vai sair alguma coisa, né? Então, é uma área que está totalmente degradada, que precisa sim de uma intervenção, né, humana para que ela tenha uma regeneração e a gente consiga restaurar ela, né? Aqui é a mesma coisa, né? A gente vê que são poucas árvores, as árvores quase todas secas, né? O solo muito pobre, muito exposto também, né? Aqui um exemplo típico da nossa região, né, as áreas degradadas por garimpo, né? Agora imagina uma área dessa, né? Como que ela vai voltar? Ela não tem condições de se restaurar, né? Se não tiver uma intervenção mesmo aqui forte, a gente não vai ter a volta da vegetação aqui, né? Dificilmente vai voltar. Aqui é um outro exemplo, né? Então, os desafios da restauração aí consistem em tornar as áreas degradadas em ambiente novamente saudável, né? Então esse é o maior desafio, a gente fazer com que áreas como essa vossoroca aqui, né, essa erosão, ou áreas como essas aqui do garimpo, voltem a ser o que a gente chama de saudável, né? Volta a ser uma área de floresta, uma área com vegetação. Então a gente vai ter que restaurar quando a floresta perde essa capacidade, né, de se regenerar, dela voltar sozinho, né? É o exemplo aí de uma área, né, que como que vai crescer alguma coisa, né? E cada chuva que vier, a gente vai ter uma lavagem aqui dessas áreas, desses barrancos aqui, e cada vez mais vai aumentar essas vossorocas aqui, né? Como a gente está aqui numa região bem plana, né? Eu não conheço Marcelândia, mas a região de Alto Floresta é muito plana, a gente tem poucos casos, né, de vossorocas de erosão, assim, né? As regiões montanhosas tem muita casos desses aqui. E a avaliação, né? Como a gente vai avaliar as áreas degradadas ali, né? Então, primeiro passo, né? A gente vai ter que ter mapas, né? Para a gente alocar ali, dimensionar, né? O que a gente tem de área, qual tipo de degradação, né? Fazer essa avaliação, caracterizar ali, né? Até mesmo dividir as porções ali, o que cada uma passou de degradação, qual tipo de degradação que ocorreu. Isso a gente vai ter que percorrer a propriedade, delimitar as áreas, né? Delimitar áreas de APPs, erva legal, então fazer um mapa geral da propriedade para determinar as áreas que precisam passar por restauração. Então, um exemplo aí que, né, dentro de uma propriedade, né,
as áreas de APP aqui que precisam passar por restauração, né? Ó, tá em rosa, né? Então, são as áreas, a gente chama de APPD, área de preservação permanente degradada, né? Então, a gente delimitou aqui em rosa são áreas que vão necessitar passar por recuperação, né? Então, a gente mapeou a propriedade e determinou onde a gente precisa atuar. E aí algumas técnicas, né, que são recomendadas para restauração, né, diferentes tipos de uso. Então, a gente tem o uso do solo, qual o potencial de regeneração, né, se ela vai conseguir regenerar ou não, e a técnica de recuperação. Então, áreas de mineração, né, o potencial é nulo, ela não tem potencial nenhum para regeneração natural, então ali a gente vai ter que atuar mesmo, né. Então, as técnicas ali, primeiro a gente tem que começar com o controle de erosão, né, porque mineração são abertas muitas valas, recuperar o solo, né? Então, fazer adubação, calagem, fertilizante. Às vezes você precisa trazer uma camada de solo de outra área para jogar ali, né? Aquela camada inicial, até rica em sementes, né? Para começar a germinação. E plantar também muitas mudas, né? Espécie que é tolerante a ambiente degradado, né? Então, você vai ter que definir essas espécies, elas aguentam esse tipo de ambiente. Uso de solo agricultura. O potencial de regeneração é baixo a nulo, né? Então ele tem um potencial, né? Não é totalmente nulo, igual um ambiente de mineração, mas também precisa controlar a erosão, né? Aí o controle de gramíneas invasoras, que as áreas de agricultura tem muito, né? Isso, as gramíneas. Plantio de mudas de espécie de rápido crescimento tolerante ao sol, né? Então a gente vai plantar aquelas pioneiras que a gente definiu lá atrás, né? E fazer uma semeadura direta também de espécie de rápido crescimento e tolerante ao sol. Então, a gente vai plantar mudas e fazer semeadura e dessas de rápido crescimento, né? Que vai vir rápido já e começar a sombrear, que você já começa a ter um controle natural das gramíneas e das plantas invasoras ali. Pastagem, né, abandonada. Ela tem um médio potencial de regeneração, né? Então ela já tem algum potencial. E a técnica ali, você tem que ter supressão do fogo, né? O controle das erosões, novamente, porque a gente ainda tem solo exposto, né? Isso pode levar à erosão. Descompactar o solo, porque pastagem normalmente tem solo degradado, né? Por conta de pisoteio. Não sabe quantos animais tinham ali antes, como que era, né? Aquela área. Novamente, controle de gramínea invasor e plantio e semeadura de espécie de rápido crescimento, né? Para você vir tomar logo ali com as pioneiras. E a área que passou por fogo, né? Fogo esporádico ali, né? O uso do solo, né? Então ela tem alto potencial de regeneração. Por quê? Porque uma área queimada, não diversas vezes, né? Mas esporádico. Ela vai fazer a queimada daquela matéria orgânica por cima, às vezes as árvores ali, e aí você vai ter um solo com bastante capacidade de regenerar, porque o fogo, em queimar tudo, ele forneceu cinza ali, que trouxe muito química para o solo, né? Então, a técnica de operação é supressão do fogo, não acontecer mais fogo, controlar a erosão novamente, né? Porque ficou com o solo exposto, controlar a gramínea, manejo de cipó, então regeneração natural e plantio de enriquecimento, porque você ainda tem árvores ali, né? Por mais que passou o fogo, sobram árvores, né? Então, o que você faz é conduzir a regeneração, que vai vir, e plantar, né? Enriquecer um pouco. E áreas desmatadas recentemente. Então, a gente tem um tratorzão que usa de correntão para desmatar, né? Então, ela tem um alto poder de regeneração, né? Se você desmatar e deixar, ela tem poder de regenerar, né? Muito forte, muito alto. Que você tem que ter controle de erosão, supressão de fogo, né? Para que não ocorra. Controlar a gramínea, que também vai vir, né? No processo de restauração, são os primeiros que vêm. Manejo de cipó e regeneração natural e condução da regeneração, assim como a gente tem áreas de fogo, né? E aí, para tudo isso, é importante a gente fazer um levantamento da vegetação regional. Você precisa saber o que tem naquela região para você conduzir um processo de restauração. Porque você não pode tirar nada da cartola ali, eu vou plantar essas espécies, mas não são espécies da região. Então, o que você vai estar contribuindo com esse ambiente se você plantar espécies que se desenvolvem, sei lá, na Mata Atlântica? Eu comprei umas mudas aqui, nossa região aqui nem acontece, mas eu vou plantar.
né? Então, você vai ter vários problemas, mesmo de condução, das mudas pegarem, dessas desenvolverem, quanto a trazer ambiente para o seu ambiente, né? Plantas exóticas, né? Que não é indicado. Então, que vai fazer ali o levantamento da vegetação regional ali através de levantamento florístico, fitossociológico, a gente viu isso em aula passada, informar a característica da região ali, né, tipo de vegetação que tem na região. Aí você vai fornecer uma lista de espécies que ocorrem na região, então a partir dessa lista que você vai procurar o que você vai plantar, definir grupos ecológicos e a estrutura fitossociológica, né, que a gente da vegetação remanescente, aquela aula que a gente fez lá no Excel, né, quantificou índices de valor de importância, índice de valor de cobertura, né? E aí, dentro disso tudo, ainda definir espécies que estão sendo produzidas nos viveiros da região, né? De mudas da região ali. Então, é um levantamento florístico, né, na própria área, áreas próximas ali, para você dar uma caracterizar o refragmento remanescente, né? Se você tiver um remanescente ali, o próximo, ali que você vai tirar as suas informações, né? Se não, você pode pegar estudos científicos primários ali, né, de dados coletados por outros pesquisadores publicados, você vai ter acesso, você vai conhecer ali na região. E aí o conhecimento empírico da população também, né, você conversar com pessoas ali da região, que tipo de vegetação que tinha, qual as árvores você lembra que tinha, né, e aí você vai ter o conhecimento ali da comunidade, que é muito valioso. As características ecológicas, né, então você vai ter que definir muito bem se a área é encharcada, né, permanentemente encharcada, ou uma parte do ano. São espécies diferentes que desenvolvem nessas áreas. Não, ela só vai inundar uma parte do ano. Quando os rios sobem, essa área aqui inunda, mas depois desce. Tá, então aqui eu posso plantar uma espécie que aguenta uma parte do ano inundada ou não. Aqui é inundado constantemente. Não, então, peraí, isso aqui é uma área que eu vou ter que pôr uma espécie que vai ficar dentro da água. Por exemplo, um buriti. Né? Não é uma área bem drenada, numa laga, tá? Então, já são outras espécies, né? Então, isso tudo tem que ser definido para o sucesso na sua recuperação. E aí você vai identificar alguns fatores de degradação, né? E vai eliminar, isolar aquela área, né? Se for uma área de pasto, ela tá ligada com outros pastos, né? Que faz delimite. Então, a gente tem que fechar para não ter trânsito de animais ali. Avaliar o histórico da degradação do uso do solo, por quanto tempo que aquilo veio ocorrendo, quanto tempo ocorreu, né? Quanto tempo aquele solo ficou exposto. Aí você pode dar uma identificada se existe potencial para regeneração, né? Então, isso você vai ver na área, né? Se você tem mudas ali aparecendo, né? Está ocorrendo aparecimento de mudas, então ela tem algum potencial. Não tem nada na área, é só capim e é só planta invasora, não. Então, não tem potencial nenhum. E aí, você vai escolher a técnica mais indicada, que você vai aplicar ali. Eu vou fazer planta semeadora direta, eu vou plantar mudas e qual... Eu até deixei um vídeo lá nas aulas passadas sobre técnicas, né, de como plantar, de como enriquecer, né? Então, aqui também você vai definir isso. E aí, algumas técnicas aí de restauração. Regeneração natural, né, é o método mais indicado quando a área tem um grau pequeno de perturbação, né? Então, quando o grau é pequeno, a gente pode fazer uma regeneração natural, deixar você fechar ela e isolar, ela vai naturalmente se regenerando, né? Então, você só tem ali que fechar para não ter trânsito de animal na área ali, né? A regeneração natural é a substituição gradual de diferentes espécies vegetais, né? De tal modo que a aura se habilite sozinha, então ela mesma vai fazer aquilo ali, né? Vai acontecendo. Né, aplicado com eficiência técnica quando, né, a degradação não foi intensa, né, porque se for muito intensa, dificilmente você vai conseguir sucesso em um espaço de tempo menor, né, no curto espaço. Existe o banco de semente ali, né, no solo, e fonte de semente próxima também, né, isso é muito importante. Se a gente não tiver uma fonte de semente, a gente não adianta que não vai acontecer facilmente. Né, e algumas barreiras aí, né, para a regeneração natural da vegetação. Né? Então, a gente vê que são diversos círculos, né, cada um ligado, né, a um tema que eles todos se cruzando aí, lá no meio seria o ótimo do ótimo, né? Então, aqui você tem, né, muitas barreiras aqui. Qual a barreira? A ausência ou baixa disponibilidade de semente, né, para colonização. Então, você tem
A falha na germinação das sementes, ausência de um clima favorável, solo pobre, compactado, pouco animal polinizador, dispersor de semente, né? Se você não tem vegetação, você não vai ter animais, insetos ali, né? E a competição intensa por mata competição. Então, isso tudo aqui são os entraves, as barreiras para a regeneração natural. Então, caso a gente não tenha sucesso, né, não ocorra, né, uma regeneração rapidamente, aí você vai ter que fazer um diagnóstico da área para tomar uma decisão, né? O que eu vou fazer para me auxiliar ali? Então, vou retirar alguns fatores que impedem a regeneração, tais como solo compactado, erodidos, né? É o primeiro a se observar. Tem presença de muita gramínea e dessas gramíneas agressivas mesmo, né? Então, a gente vai ter que fazer uma limpeza. Ausência de matas ali próximo, que vai trazer sementes, né? Isso tem que ser identificado. Ausência de banco de sementes no solo e o ambiente desfavorável, né? A germinação, né? Ou excesso de luminosidade, ou pouca umidade, nada de nutriente no solo, né? Então, isso tudo vai ter que ser observado para definir, né? Se você vai ter que fazer, você vai ter que auxiliar ali, né? Ou não na sua área, né? E quando você for auxiliar, elencar tudo isso que foi dito. Então, você fazer uma análise da regeneração natural, ela é essencial para avaliar o seu projeto, o sucesso dele, né? E aí, para você fazer essa análise, você vai tomar algumas medidas das plantas que estão vindo ali, das mudas, né? E aí, por definição, a gente tem alguns parâmetros aí, né? Então, o que você vai analisar ali, né? Para você quantificar a altura e diâmetro, né? Então, você vai olhar ali de 0 a 3 a 1,5 metros de altura, né? São indivíduos regenerantes ali, né? De 1,5 a 3 metros e maior do que 3 metros de altura. Então, você vai dividir em grupos, né? Aqui até 1,5 a gente ainda tem como muda, né? E acima de 3 metros a gente define como árvore. Aqui a gente tem um intermediário ali, né? E para a gente definir como árvore, a gente vai ter que ter o diâmetro, o DAP, ali acima de 5 centímetros. Então, aí a gente vai ter sucesso, né? Não, a gente tem sucesso, né? Quando a gente está de 0,3 a 1,5, né, que é 30 centímetros a 1,5 metro de altura, a gente vai medir normalmente o diâmetro lá do colo da muda, né, lá no solo ali, para acompanhar o crescimento. E aí você faz esse estudo identificando a espécie, então você vai avaliar, né, por espécie também, né? Banco de semente. O banco de semente é ele que garante, né, se a floresta tem potencial ou não para recuperar, né? O banco de semente é toda aquela semente que está ali sobre o solo, na matéria orgânica, esperando as condições para ela germinar, né? Então, de forma que a gente chama de banco de semente. Né? Muitas das vezes a gente tem um banco de semente ali esperando uma abertura de clareira, que a gente falou em aulas passadas. Na clareira abriu, vem muitos, né? Então, se você tem um banco de semente ali, vai chover, ele vai começar a germinar, e aí você começa a germinar e começa a tampar um pouco a luminosidade, algumas outras sementes germinam mais, né? Então, isso tudo é um caminho que vai percorrendo com o retorno, recuperação devagar, né? As pioneiras são as primeiras a vir, né? Eu dei o exemplo já que eu já falei sobre a embaúba, né? O pau-formiga. Você abriu uma área, é a primeira que vem, né? E cresce rapidamente em altura e vai embora, né? São árvores grandes, né? A serrapilheira, né? Toda aquela camada que está sobre o solo ali. Então, tudo que está sobre o solo em decomposição, folhas, frutos, galhos, tudo ali, ó. Né, que vai caindo da flor e vai formando aquela camada de matéria orgânica. Então, aquilo ali é dito como serrapilheira. Ela está ali em decomposição constante, fornecendo nutriente para o solo e também serve como uma camada de depósito de sementes ali que podem vir a germinar. Então, você fazer a quantificação dessa serrapilheira, você vai permitir estimar a produção anual por hectare, né? Se você tem uma alta produção de serrapilheira, você tem sinal de que a vegetação está ok, né? Ela está tendo sucesso. Aí você pode comparar com outras áreas para saber como está a sua vegetação. E, como eu disse, né, se você está produzindo bastante serrapilheira, você tem uma ciclagem de nutriente, né?
está acontecendo a ciclagem, né? A planta pega o nutriente, utiliza ali tudo para as folhas, perde as folhas decompõem, fornece novamente o nutriente. Nas aulas de SAF de ontem, eu até deixei um vídeo falando sobre isso, né? Sobre como as áreas de SAF elas podem ser autossustentáveis, né? A partir de um momento, ela mesma vai fornecer tudo nutriente, tudo que ela precisa para ela, e ela vai ter um ciclo ali que você não precisa mais trazer nutrientes de fora. A chuva de semente, né? Que a chuva de semente seria a produção de semente na área ali e essa dispersão ocorrendo, né? Nas áreas próximas, né? Ou mesmo dentro da área, quando você já tem algumas espécies grandes ali produzindo, né? Não grandes, nem adultas, forma de espécies adultas, né? Então ela vai avaliar, né? Se você está tendo uma boa chuva de sementes, isso é sinal de que você está com uma área bem regenerada. É um indicativo muito forte para regeneração natural. Semente espécie pioneira tem potencial de recuperação da área, né? Que as pioneiras elas germinam muito fácil, as árvores crescem rapidamente. A espécie secundária indica que a espécie já está na área ou está chegando via dispersão. Então, uma área de recuperação, se começa a aparecer sementes de secundárias, né? Ou você já está num processo adiantado de regeneração, ou você está vindo de outras áreas, né? Então, isso tem que ser identificado para ter uma melhor noção de como está a sua área de regeneração. E a falta de semente secundária acarreta em dificuldade de regeneração na fase de amadurecimento. Se você não tem sementes secundárias, você vai ter uma dificuldade de perpetuar ali, porque você só pioneiras, né? Então você vai ter árvores grandes que vão morrer mais rápido e você não vai ter aquele subbosque que vai vir crescendo aos poucos, que a gente viu isso em aulas passadas. E aí, para saber sobre a chuva de semente, a gente pode fazer coletas, né, utilizando o coletor como no exemplo ali, né? Aqui, um croquis, né, desse coletor, a gente fez um coletor aqui de redinha, de sombrite, ou daquelas redinhas que normalmente coloca em janela, né, amarrado ali, suspenso. E depois a gente analisa aqui toda essa matéria aqui, que vai ser a serrapilheira também, né, a gente chama de litter fall, que é o que caiu, né, a queda da serrapilheira é o que está caindo. E aqui a gente tem a serrapilheira aqui sobre o solo, né, por baixo da rede aí, e você tem a serrapilheira caindo aqui em cima também junto com as sementes. Aqui você pode analisar as sementes, se está tendo uma chuva de sementes, tem sucesso ou não. O plantio de mudas, né? Então, é indicado para recuperar área grande, né, que onde a prioridade é cobrir rapidamente o solo, né? Você vai fazer plantio de mudas. É favorável ao desenvolvimento de outras espécies, né? Então, o plantio de mudas é muito mais favorável para outras espécies, que você vai proteger o solo rapidamente, né? Começa a chegar a espécies de animais, mesmo que utilizar só para puleiro, né? Os animais começam a aparecer e trazer semente de outra área. Rapidamente você vai cobrir tudo ali, né? E atrativa a fauna, que eu falei, né? Você começa a ter espécies, você traz a fauna. Quando você traz a fauna, você traz dispersores, que traz junto com eles sementes. Como plantar, né? Como definir esses plantios, espaçamentos, né? Então, normalmente, pode fazer diversas combinações de espaçamento, né? Distância entre linhas e as mudas, né? E exemplo aí, 2x3, 3x2, 5x5, né? O que você precisa lembrar é que, dependendo da área, você vai ter que fazer tratos silviculturais. Então, você tem que deixar de forma que você consiga fazer esses tratos silviculturais. E aqui o exemplo, pioneira, clímax, exigente de luz, né, e clímax tolerante à sombra. O que a gente faz normalmente é isso aqui. Ó. Você escolhe linhas, né, define as linhas, e nessas linhas você vai plantar pioneiras, né, que são as linhas que vão ser as linhas chaves espaçadas, né, com espaço maior entre elas. E aí, dentro dessas linhas, né, nas entrelinhas, né, você faz mais espaçada e vem plantando as clímax. E distribui clímax tolerantes à sombra e clímax exigente de luz. Então, você planta linhas espaçadas de pioneiras e depois vem com espécies ali diversas, ali, né, que são não pioneiras, as clímax e as tolerantes às sombras. É muito importante você trazer plantas, né,
fornecem frutos ali, né, para a fauna. E se você começar a ter circulação de fauna ali, né, você vai conseguir enriquecer muito mais a sua área, com a dispersão de sementes até de outras áreas, como eu já citei. Mas, novamente, né, eu plantei em linhas em 2 etapas. Na primeira etapa, você vai plantar apenas pioneira, né, aqui, ó, só as pioneiras, ó. Fiz um espaçamento aqui maior, né, e você vai ter um rápido crescimento e vai formar as copas, né, então você vai sombrear rapidamente aquela área ali, aí você não vai ter mais capim vindo, né, você vai ter uma área mais fácil de você fazer manutenção. E numa segunda etapa, você vem fazendo enriquecimento. E aí você pode plantar ali as não pioneiras, né, que são as clímax, ali naquelas entrelinhas que já estão sombreadas. Aí você vai trazer espécies que se desenvolvem bem na sombra, que vai começar a fazer a formação do subbosque. Né? Então, aqui o exemplo em 2 etapas. Semeadura direta, né, ou plantio com semente, a gente estava falando de muda, né? Vai depender muito, né, para o sucesso, vai depender muito das condições que tem para ocorrer para a germinação. Né? Então, é fundamental o solo não está compactado, a semente conseguir ter um contato com o solo, luminosidade e umidade, né? Solo compactado, as raízes não vão conseguir penetrar, então as sementes vão acabar germinando, mas vão morrer. Então, isso é condições mínimas ali, né? Você pode utilizar para um adensamento, né? Então, áreas que você já tem plantas ali, você quer aumentar a quantidade de fazer um adensamento, você faz uma chuva de sementes ali, né? Ou trazer plantas novas que tem na região, mas não tem ali, né? Ou trazer genótipos, né, diferentes, né? Você trazer da mesma espécie, mas de outros locais, né? Para você ter um enriquecimento da genética. E o adensamento, né? Então, por aqui fazer um adensamento. O adensamento, né, vai ser muito utilizado quando você vê que tem ocorrência já natural ali, já está acontecendo, mas são poucos indivíduos, né? Espécie fase inicial. Então, você traz as sementes ou ela vem da floresta perto e vai enriquecer, né? Como no desenho aqui, né? Você pode fazer um plantio aqui na app, né? Desculpa, um plantio. Você tem o plantio, culturas, a app aqui, regeneração natural, né? Então, ó, que antes você tinha só a vegetação remanescente, a água, e você não tinha nada aqui nessa região, né? Então, a vegetação remanescente fornecendo sementes, você já começa a ter uma regeneração natural aqui. E aqui um plantio de mudas ou de sementes também. E para esse adensamento, né, você pode trazer indivíduos de outras áreas, né, ou mesmo indivíduos da área também, né? Então, você trazer um banco de semente ali que você já tem na sua região, ou comprar sementes, mas de espécies que vão se desenvolver bem ali e utilizar no enriquecimento. Né? Então, ali, ainda no enriquecimento, né, indicado para a área que está em estágio intermediário de perturbação, né? Então, para enriquecer, você já precisa ter alguma coisa. Então, ali, vegetação em estágio de capoeira, né, que está as espécies dominantes ali, são as pioneiras. Floresta que sofreu corte seletivo, né, retirou algumas árvores ali dentro, ou áreas queimadas, né. Importante lembrar que não tem espaçamento, nem técnica nenhuma, né, de alinhamento, nada nessas áreas, né, então é uma floresta mesmo que tende a ser o mais natural possível ali, né. E você pode fazer enriquecimento com espécie frutífera, madeireira, medicinal, né, cujo aproveitamento ali tem depois algum aproveitamento, se esse for a intenção. Aqui um exemplo, né. Então, primeiro aqui uma área agrícola que foi abandonada ou uma pastagem, né? Ela está apresentando alguma regeneração natural, então essa situação aqui é inicial. Aí a gente fez um plantio, né, adensou as espécies ali de rápido crescimento, no espaçamento mais ou menos de 2 por 2, né, para visar o crescimento rápido e cobrir toda a área. E no terceiro momento, a gente fez aqui um enriquecimento.
E aí a gente já utilizou espécies secundárias, né? Tardias ali, de sombra ou de luz, né? E fez um enriquecimento dessa área, né? Então, aqui a gente tem a diferença, né? A gente vê claras as diferenças entre elas aqui, a forma como elas vêm se desenvolvendo, né? Após o enriquecimento. Só um minutinho aqui. Desculpa, eu só fui assinar um documento aqui que tinha uma certa urgência. Continuando, né? Então, do enriquecimento aqui, a gente vê como a área rapidamente foi toda coberta. Mas a gente precisou atuar ali de forma artificial, né? Que se a gente fosse esperar de forma natural, ia demorar muito mais para chegar nessa situação aqui. Técnicas de revegetação, né? Então, a gente levar novamente a vegetação para a área, né? A primeira delas, né, que eu já citei algumas vezes aqui, é isolamento da área. Em toda a área que você vai fazer um plano de recuperação, que você vai recuperar ela, ela tem que ser isolada. Construção de cercas, deixar ela totalmente isolada, para que não tenha circulação de animais ali que vai, né, pode se alimentar da muda, pode pisotear, né? Então ela tem que ser uma área cercada. Tirar os fatores de degradação, né? Então, em casos que tal prática é suficiente, né? Então você vai tirar ali, né? Então, se você fechou, você já tira o pastoreio de animais. Fazer aceros, você já tira o problema de ter fogo entrando na área, né? Então você vai fazer a cerca e fazer um acero, né? E quando você tem água correndo ali, ou você tem bacias de contenção na área, você tentar tirar isso, né? Para que não tenha essa lavagem do solo, né? A água vir lavando o solo, né? A gente pode fazer o que a gente chama de bacias de contenção, para você conter a água, para que não passe naquela área com uma velocidade, né, que limpe o solo. Cortar as espécies competidoras, né? Então você vai ter que tirar a gramínea, então você vai ter que fazer às vezes coroamento das mudas e também as roçadas, né? Você vir tirar, né, baixar todo o capim e em volta da muda você coroar mesmo para deixar o espaço dela ali para ela crescer. Adensamento ou enriquecimento, né? Então a gente já falou sobre isso, né? Você trazer mais espécies ali, né? O plantio por nucleação, que tem um vídeo lá atrás que mostrou como é isso, né? Plantio em linhas, né? Ou uma semeadura direta ali com um mix ali de sementes ou uma semente individual mesmo, né? De uma espécie única. Implantação de módulos de mudas e semente, né? Para pequenas áreas e unidade independente de sucessão, né? Então você faz núcleos, né? Então se você tem uma área extensa, você faz alguns núcleos que vão se desenvolver mais rápido e eles mesmos vão fazer o papel para enriquecer o todo. E aí você vai usar a espécie de todos os estágios sucessionais ali, né? Uma proporção de em torno de 50% espécie pioneira, 40% de secundárias e 10% de clímax, né? Então as pioneiras elas sempre vão ter maior quantidade porque elas crescem rapidamente, né? E aí vai fornecer sombra, né, que é o mais importante numa área de recuperação. Para você acabar com a competição, a mato-competição é você começar a ter sombra para aquele capim não se desenvolver. E aí, a partir do momento que você tem árvores já fornecendo muita matéria orgânica, né, a serrapilheira que vai cobrir no solo, e você tem a questão, né, você tem a matéria orgânica e a sombra, os capins ali, aquelas espécies de competição não vão conseguir se desenvolver na área ali, né? A gente caminha a floresta, a gente vê que a floresta ela tem um subbosque bem limpo ali, na maioria das vezes, né? Não tem capins ali, né? Tem outras plantas menores, mas não tem essa mata competição. A indução do banco de semente, né? Então, você revolver o solo, você tem uma indução dos bancos de sementes, você tem muitas sementes ali numa camada de solo, ou superior ou inferior, que não tem as capacidades da exigência mínima dela para germinar.
Mas se você remover o solo, revolver ele, mexer ele, você vai colocar essas sementes em capacidade de germinação, né? Transferência de banco de sementes, né, de uma área para outra, né? Então você pode trazer essa camada de matéria orgânica superficial de uma área e distribuir em uma outra área que está degradada. Aí você vai ter o desenvolvimento, aquelas sementes ali que veio de outra área, né? Na sua área não tinha nada, você traz essa camada superficial do solo e vai fornecer, dar as capacidades mínimas, né, para ela para ela germinar ali naquela região. Você traz o banco de semente, né? Plantio de mudas pioneiras, né? Eu já citei que você vai plantar as pioneiras, e aí você vai começar a atrair fauna, né, pássaros, insetos ali, né, que vai dispersar sementes, e eles vão trazer sementes de outras áreas. E a introdução de animais silvestres ali, né, ou cebas, né? Às vezes você começa a tratar de alguns animais ali para que eles venham para sua área, né? Por mais que você ainda não tenha plantas fornecendo alimentos, você começa a alimentar os animais para que eles venham, e essa circulação que eles fazem em diversas áreas, ele vai trazer sementes para a sua área. Alguns indicadores, né, de recuperação. Então, né, o sucesso, né, de um PRAD, de um plano de recuperação, você vai avaliar ali indicador visual da restauração, né, que é o primeiro que você vai olhar, e antes você via o solo exposto, agora você vê vegetação. Regeneração natural existente, né, se já está acontecendo ali de sair mudas que você não tinha antes ali no solo, né, regenerando naturalmente. Já citei diversas vezes, né, animais na área. Se você começa a ver animais, né, você tem o sinal de que está tendo, né, um sucesso. Né, inseto, formiga, cupim, né? Diversos insetos ali também são bons indicadores. E aí, né, observando todos esses indicadores, você vai ter a ideia de se precisa ou não de uma intervenção, né? Se você ainda precisa, né, fornecer sementes, ainda plantar mais mudas, né? Como vai estar ali o seu plano. Então, dentro de um plano de recuperação, você tem ali que determinar as fases de acompanhamento, né, para você acompanhar o sucesso. A partir de agora, essa área ela já está recuperada e daqui para frente ela vai se manter sozinha. Né, aqui, ó, exemplo novamente, né, em 2021, solo sem vegetação nenhuma, né? Tanto na camada aqui superior, aqui no estrada e aqui também no barranco. Já em 2002 começou já a ter a regeneração aqui, né? 2004 já tem uma área bem recuperada, né, ó, com árvores aqui, tipo, espécies pioneiras de rápido crescimento aqui foram introduzidas, né, ó, com recuperação. E 2005, né, já veio uma cobertura total ali, né, a gente vê até para essas outras áreas aqui, ó, toda, ó, já está bem enriquecida, ó. Então, uma sequência aqui, né, em cima a gente vê que ainda está mais devagar, mas aí a intervenção foi mesmo nessa parte aqui do talude. Ok? Então, o conteúdo, né, teórico é esse. Tem material lá para complementação. A prova já está disponível, como falei no início da aula. Tá, vai ficar disponível até amanhã, 0 horas. Né, então, não perca o prazo. Esse prazo agora é bem curto, né? Que a nossa disciplina se encerra sexta-feira, o prazo que eu tenho total para a disciplina, para desenvolver todas as atividades, as avaliações e caso necessite uma PF. Dúvidas que precisarem, qualquer coisa pode entrar em contato. Se tiver alguma dúvida agora da aula, pode perguntar. O João perguntou o tamanho desses núcleos aqui para ser eficiente. Então, João, vai depender muito do tamanho da sua área. Né? Mas, tipo, você tem que ter um núcleo ali de um raio de mais ou menos de 10, um diâmetro de uns 10 metros. Se você pensar num diâmetro de 10 metros, você já vai ter ali quase que uns 200 metros quadrados, mais ou menos, né? Fazer uma conta aí. Deixa eu só ver aqui, quer ver o raio se partir de um raio de 10 metros,
vai ter π vezes o diâmetro, o raio é 10, o diâmetro é 20. 20 ao quadrado. Ô, professor, só uma questão da prova aqui. Dois. A prova para estar liberada hoje não teria que ter sido dia 25/10 às 0 horas? Porque aqui tá 26/10 às 0 horas. E finaliza amanhã às Ah, 23h50. Então eu vou mudar lá agora, eu vou liberar lá agora já, tá? Então tá. Então, a gente pensando aqui, João Luiz, pensando uma área de mais ou menos ali, de pensar em 10 metros, né, de raio, um núcleo, você já vai ter 300 metros quadrados, né, que é uma área bem grande, mas aí o tamanho desses núcleos vai ser bem proporcional à área total que você tem, né, em recuperação. E também a distância desses núcleos vai depender do tamanho da área. Tem um vídeo que eu deixei lá sobre... Deixa eu abrir o cigarro aqui, quer ver? Ele dá uma ideia dessas nucleações lá na área, lá no núcleos de Anderson, tá? Na unidade 4, quando eu falei de sistema de regeneração. Aí tem lá o núcleo de Anderson, que são técnicas de restauração. Ali vai dar uma ideia boa. Mas tudo vai depender do tamanho da sua área, né? E como a área é grande. Então a gente fazer um núcleo central ou 2 núcleos. Isso depende do tamanho da área. A regeneração está ligada muito a isso, né? O tamanho da área, né? Porque... Deixa eu só abrir meu Meet aqui. Que vai definir, né? Primeiro é aquele diagnóstico inicial, né? Se vai ter condição ou não de operar sozinho, e o tamanho da sua área, né? A ser recuperado. Deixa eu ver a questão aqui da prova. Tinha que liberar dia 25, 26. Eu coloquei para liberar 27? Foi isso? Não, o professor colocou para liberar 26 à meia-noite, ou seja, vai liberar hoje à meia-noite. Entendeu? Teria que ter sido 25 à meia-noite. Não, porque eu parti do Então pressuposto que coloca zero. logo, professor. Eu vou Coloca agora, agora. porque eu parti do pressuposto que se eu liberei às 0 horas do 26, é 0 horas, né? Ela é para estar liberada já. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Cadê os questionários? Atividades. Questionário. 26/10 às 0 horas. Uai, não sei por que era para estar liberado. Porque 0 horas já passou, né? Agora a gente já está nas 9 horas, então 0 já foi, né? Então eu vou colocar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Coloca agora às 9h30, então. Coloquei 9 aqui, deixa eu salvar e continuar. Será que eu não publiquei? Pode ter sido isso. Veja se publicou, por favor. Salvei já aqui. Só dar uma olhada se publicou aí. Só um pouquinho, professor. Vou atualizar a página. Deu certo. Deu? Um aluno que entrou em contato comigo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. O Alexandre não tá aí, né? Não. Não, professor. Tá, tranquilo. Pessoal, é isso. Se não tiver dúvidas, a gente finaliza aqui. E precisar de alguma coisa, é só enviar a mensagem para mim.
Vai ficar à vontade aí, ok? Não percam o prazo, né? Porque o prazo agora é bem curto para fazer a avaliação. Então, abriu agora, vai fechar amanhã, 23h59, dia 27, ok? Aí no dia 28 já libero a nota final no sistema para que todos tenham acesso às suas notas lá, ok? Ok, professor. Ok, Pessoal, se não tranquilo. tiverem dúvida é isso, agradeço a presença.